como é gostoso começar o domingo junto com os irmãos estudando a palavra de Deus. E amados, neste mês de julho, nós estaremos juntos ao longo de toda a escola dominical de julho, estudando uma doutrina muito importante e infelizmente pouco conhecida da palavra de Deus, a doutrina do Espírito Santo. Nosso propósito não será fazer um estudo exaustivo sobre esta doutrina, não vamos esgotar o assunto, nem poderíamos, nem conseguiríamos. O que nós vamos fazer ao longo desse mês de julho é abordar os principais tópicos desta doutrina. Vamos começar hoje falando sobre quem é o Espírito Santo e as atividades do Espírito Santo no passado, no presente e no futuro. No próximo domingo falaremos sobre um tema que é muito confundido por vários crentes, por várias igrejas, que é batismo do Espírito Santo, o que vem a ser batismo e dom do Espírito Santo. No terceiro domingo falaremos sobre a provisão do Espírito Santo para a vida do crente, o que é ser cheio do Espírito Santo e por que é vital para a vida cristã ser cheio do Espírito Santo. E vamos concluir esta nossa doutrina do Espírito Santo, esses estudos, falando sobre a provisão do Espírito Santo para a tarefa do crente. Vamos falar sobre os dons espirituais, por que eles existem, para quem são distribuídos, o que fazer com eles, por que usá-los e qual é o problema se não usarmos os nossos dons. Amados, das três pessoas que compõem a triunidade, nós falamos bastante sobre Deus o Pai. E com toda a razão, falamos bastante sobre Jesus, e com toda a razão, mas falamos pouco sobre o Espírito Santo. Pouco se é estudado sobre o Espírito Santo. E isso faz com que haja uma proliferação de ensinos errôneos, por denominações, por igrejas aí fora, sobre o Espírito Santo. A verdade, queridos, e desculpem a palavra que eu vou usar, pode soar forte, mas é a verdade. Ouve-se muita bobagem, prega-se muita bobagem aí fora sobre o Espírito Santo. E, amados, desde já eu vou dizer uma coisa. Um relacionamento profundo, correto, adequado e poderoso com Deus começa entendendo quem é o Espírito Santo. Se não entender quem é o Espírito Santo, eu não vou tratá-lo adequadamente. E a vida cristã não será aquela que Deus quer que vivamos. Então, nós vamos primeiramente falar sobre quem é o Espírito Santo. Vamos começar com esta pergunta. Infelizmente, aí já começam os problemas para muitos crentes. Vamos adotar, amados, nesta série de estudos, a interpretação literal das Escrituras. Não vamos ficar naquilo que as pessoas acham que é o Espírito Santo. Não vamos ficar em impressões ou opiniões pessoais, nós vamos abrir a Bíblia. E vamos mergulhar na palavra de Deus juntos. Os irmãos vão perceber que eu vou trazer muitos e muitos textos da Bíblia, para que a Bíblia nos ensine o que ela nos diz sobre o Espírito Santo, o que ela nos fala sobre o Espírito Santo. O texto dentro do seu contexto. A Bíblia explicando a Bíblia interpretando a Bíblia, para sabermos, primeiramente, quem é o Espírito Santo. Assim teremos uma vida cristã de acordo com a vontade de Deus. Estamos numa aula, queridos, é a escola dominical. Então, se ao longo da aula os irmãos tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, nosso chat está aí ao longo de toda a mensagem. Se os irmãos quiserem, fazer alguma pergunta, façam uma pergunta e depois eu vou respondendo ao longo das nossas aulas, tá ok? Vamos abrir as nossas Bíblias agora, nesta manhã. Não vamos ler esse texto agora. Vamos deixar as Bíblias abertas no livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Depois a gente vai ler esse texto. Deixe sua Bíblia aberta agora, em Jeremias, capítulo 31, e vamos ler os versículos 31 a 34. Depois a gente vai ler esse texto. Mas a nossa pergunta, para iniciar esta série sobre o Espírito Santo, esta série de estudos sobre a doutrina do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Aqui muitos já veem problemas. E aqui a gente já começa a ouvir coisas que não estão corretas. Porque muitos vão dizer, muitas igrejas ensinam que o Espírito Santo é uma força de Deus.
é um poder sobrenatural, é um impulso da natureza. Meus amados, tratar o Espírito Santo como uma força, um poder ou um impulso da natureza é insultar o Espírito Santo. É um insulto ao Espírito Santo, tratá-lo como uma simples força, ou um poder, ou um impulso da natureza. Se nós queremos viver a vida cristã como Deus quer que vivamos, se queremos desenvolver um relacionamento correto com Deus e profundo, a primeira lição que nós precisamos aprender é que o Espírito Santo é uma pessoa. E o que isso significa? Significa que o Espírito Santo possui características de personalidade. Nós vamos agora investigar na palavra de Deus as características de personalidade do Espírito Santo. A palavra de Deus afirma que o Espírito Santo é uma pessoa porque a sua inteligência, a inteligência do Espírito Santo prova que ele é uma pessoa. A palavra de Deus nos diz em Romanos 8:27, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Esse versículo nos ensina que o Espírito Santo tem a sua própria mente distinta, característica de personalidade. Isaías 11:1, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Atenção para o nosso momento curiosidade da nossa aula. Isaías 11:1 diz, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. E eu pergunto, você sabe o que é um rebento ou renovo? Então eu trouxe aqui uma foto. Percebam que é um galho de árvore, um tronco de árvore, que foi cortado. Ficou só um toquinho. E deste toquinho brota uma planta. A palavra de Deus nos diz lá em 2 Samuel capítulo 7, que o Senhor fez uma aliança com Davi e prometeu a Davi que o descendente de Davi se assentaria para sempre no seu trono. Então, se o descendente de Davi, se o filho de Davi vai se assentar para sempre no trono de Davi, então não pode ser um simples homem. Tem que ser mais do que um simples homem. Tem que ser o próprio Deus, 100% Deus, 100% homem. O próprio Messias, o filho de Davi, é que vai se assentar no trono de Davi, de onde ele vai reinar para todo sempre. A história nos conta que no ano 597 a.C., Nabucodonosor invadiu pela segunda vez Israel, a cidade de Jerusalém, ali no território de Judá. Todos os reis que vieram depois de Davi, na nação de Judá, na nação do sul, eram descendentes de Davi. Veio Davi, veio Salomão, veio Roboão. Os reis que vieram todos do reino de Judá eram descendentes de Davi, até Jeconias. Quando Jeconias foi levado por Nabucodonosor em 597 para a Babilônia, Jeremias 22 nos diz que houve um corte da dinastia de Davi, como um tronco de árvore que foi cortado. Veja o que diz Jeremias 22:30. Assim diz o Senhor, registrai este, o rei Jeconias, como se não tivera filhos, nenhum dos seus filhos prosperará, para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Mas Deus prometeu a Davi que o descendente de Davi se assentaria para sempre no seu trono. Então, do tronco de Jessé, Jessé foi o pai de quem? Pai de Davi. Do tronco, das raízes de Jessé, brotará aquele que é o legítimo herdeiro do trono de Davi. Este é um renovo, é um rebento, aquele que brotará das raízes de Jessé. Algumas versões antigas da língua portuguesa da palavra de Deus dizem do toco. Ficou um toquinho, e do toco de Jessé brotará, virá aquele que é o legítimo herdeiro do trono, o filho de Davi, o Messias, que vai reinar do Monte Sião, no trono de Davi, sobre todo este mundo. Isso é um rebento. Versículo 2 do capítulo 11 de Isaías, veja o que diz. Repousará sobre ele
sobre o Messias, sobre o filho de Davi, o descendente de Davi, o legítimo herdeiro do trono, o Espírito do Senhor. O Senhor Jesus reinará sobre este mundo no poder do Espírito Santo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Percebeu aqui 7 características do Espírito Santo? O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, de conselho e fortaleza, de conhecimento e temor do Senhor. 7 na palavra de Deus é um número que significa perfeição. Ou seja, aquele que vai reinar não é um simples homem, é Deus, o próprio Deus feito homem, 100% Deus, 100% homem, Emanuel, Deus conosco, filho de Davi, é ele que vai reinar no Monte Sião sobre todo este mundo. O Espírito Santo é fonte de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. A sua capacidade emocional prova que ele é uma pessoa. Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Fruto do Espírito. Então, se alegria, paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, se elas são fruto, é porque brotam de algum lugar. Brotam do Espírito Santo. Estas virtudes é que devem ser manifestas numa vida dirigida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a fonte, é dele que brota o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade e outras virtudes do crente. Efésios 4:30. E não entristeçais, olha, não entristeçais, característica de personalidade, entristecer-se. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Isaías 63, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Atos capítulo 5, versículo 9, o apóstolo Pedro falando com Safira, esposa de Ananias, tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Por que você e o seu marido entraram em acordo para ver até quando podiam abusar da bondade de Deus? Amados, esses textos nos ensinam que o Espírito Santo pode entristecer-se, afligir-se e ser tentado. Amados, nós podemos entristecer o Espírito Santo com aquilo que fazemos, com aquilo que falamos, com o modo como agimos. Podemos trazer alegria ao Espírito Santo, podemos entristecê-lo também. A palavra de Deus diz: não apagueis o Espírito. Não permita que chegue um momento da sua vida que o Espírito Santo não tem espaço para agir em você. Não abafe a voz do Espírito Santo em sua vida. A sua vontade própria prova que o Espírito Santo é uma pessoa. Atos capítulo 16, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos por quem? Pelo Espírito Santo, de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Na sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo queria pregar a palavra na Ásia, o Espírito Santo não permitiu. Paulo quis ir para a Bitínia, o Espírito Santo o impediu, não permitiu, porque a vontade do Espírito Santo era que Paulo fosse até a Macedônia, onde ali estava Filipos. Em Filipos, Paulo fundou uma igreja, a primeira igreja fundada por Paulo na Europa, e depois de algum tempo essa igreja recebeu uma carta de Paulo, a carta de Paulo aos Filipenses, que é uma das cartas que nós temos na nossa palavra, na nossa Bíblia. Amados, uma coisa importante agora, só nesses trechos, os irmãos perceberam comigo que a palavra de Deus, ela fala Espírito, Espírito do Senhor, Espírito de Jeová, Espírito de Deus, Espírito de Jesus, e é aqui que muita gente começa a se confundir. Está vendo? Espírito de Deus, então é uma força de Deus. O Espírito de Jesus, então, é um poder de Jesus. Amados, Espírito, Espírito de Deus, Espírito de Jesus, são cognomes que mostram para nós o profundo relacionamento, a profunda intimidade, a unidade de propósito que existe
entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 personalidades distintas. O Pai não é o Filho, não é o Espírito Santo. O Filho não é o Pai, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai, não é o Filho. São 3 personalidades distintas, com funções também distintas, mas perfeitamente harmoniosas. Não há conflito entre as suas ações. E estes cognomes servem exatamente para mostrar o profundo relacionamento, a profunda harmonia, a unidade de propósito que existe no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Por exemplo, quanto à nossa salvação, Deus o Pai formulou o plano de salvação. Jesus Cristo executou este plano. O Espírito Santo é aquele que traz este plano como uma realidade em nossa vida quando nós recebemos a Cristo como Salvador. Então, cada pessoa tem a sua tarefa, tem a sua responsabilidade, tem a sua ação no plano de salvação. Mas são 3 personalidades iguais: o Pai, o Filho, o Espírito Santo, que unidas formam um único ser, o Deus Todo-Poderoso. Suas atividades provam que o Espírito Santo é uma pessoa. Então disse, olha quem vai dizer para Filipe, o Espírito Santo, disse a Filipe: acompanha-te deste carro, aproxima-se deste carro e acompanha-o. Aqui nós vemos em Atos capítulo 8, é narrada a famosa história de Filipe e o eunuco. Quem foi que disse para Filipe: aproxima-se deste carro e acompanha-o? O Espírito Santo. O Espírito Santo fala. O Senhor Jesus falando com os seus discípulos: porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. O Espírito Santo ensina. Havia na igreja de Antioquia, preste atenção nesse texto, profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, olha quem vai dizer, o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram até a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Barnabé e Saulo estavam ativos na igreja de Antioquia. Eles estavam servindo. Tem gente que quer ser enviado. Senhor, eu queria ser enviado para a tua obra, eu queria servir, mas eu estou aqui. A pessoa está encostada lá na igreja, sentada. Não faz nada. Esses homens estavam ativos. Eles serviam ao Senhor, servindo ao Senhor e jejuando. O Espírito Santo separou Barnabé e Saulo para a obra que ele havia preparado para esses homens. Atos capítulo 20. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. O Espírito Santo chama, escolhe e envia obreiros. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Estes homens haviam saído da casa de Cornélio para se encontrar com Pedro, para que Pedro os acompanhasse até a casa de Cornélio, e o Espírito Santo instruiu Pedro: estão 2 homens aí, vai com eles, nada duvidando, eu os enviei. O Espírito Santo dá instruções. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Amados, muitas vezes nós não conseguimos expressar em palavras o que realmente estamos orando, qual é o nosso pedido ao Senhor. Fica difícil traduzir em palavras o que realmente estamos pedindo ou estamos pensando. O Espírito Santo conhece, ele sabe o que está no nosso coração, ele sabe o que precisamos e ele interpreta as nossas orações e leva as nossas orações até o trono da graça de Deus. O Espírito Santo intercede pelos salvos. O Espírito Santo é o guia pessoal do cristão. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, veja o que o Senhor Jesus disse sobre o Espírito Santo, como ele qualifica o Espírito Santo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amados,
O Espírito Santo quer nos guiar a toda a verdade, mas para isso depende da nossa cooperação. Se nós não quisermos, se quisermos viver a vida do nosso jeito, à nossa maneira, o Espírito Santo não vai nos impedir, mas as consequências virão. Quantos crentes existem hoje? Eu tenho certeza que você, meu irmão, minha irmã, conhece crentes que hoje estão amargando as más consequências das suas más decisões, porque abafaram a voz do Espírito Santo em suas vidas. Deram lugar para a carne e não para o Espírito. O Espírito Santo não tinha espaço para trabalhar nessa vida. Decidiram viver por conta própria. As consequências vieram. O Espírito nos guiará a toda a verdade, mas precisamos cooperar. Precisamos deixar tudo aquilo que não agrada a Deus e nos entregarmos ao controle do Espírito Santo, para que o Espírito Santo tenha plena liberdade para nos guiar a toda a verdade e para formar o caráter de Cristo em nós. O Espírito Santo é uma pessoa, queridos, isso é fundamental para entendermos o ministério do Espírito Santo em nossas vidas e tratá-lo da forma correta. O Espírito Santo é uma pessoa que fala conosco, nos ensina, nos instrui, chama, escolhe obreiros, capacita obreiros a servir ao Senhor, se alegra quando fazemos a vontade de Deus, se entristece quando pecamos. A primeira lição, o Espírito Santo é uma pessoa. E a segunda lição fundamental sobre o Espírito Santo, para tratá-lo de forma correta, o Espírito Santo é Deus. Infelizmente, dependendo da igreja que você for, essa afirmação vai dar uma briga. Dependendo da igreja que você for, afirmar que o Espírito Santo é Deus, mas vai dar uma briga feia. Por que nós afirmamos que o Espírito Santo é Deus? Por quê? Porque nós concluímos assim? Não, porque a Bíblia ensina que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo chama-se Deus. Atos capítulo 5. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás seu coração para que mentisses a quem? Ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias e Safira haviam vendido o seu campo. Pegaram uma parte do valor, entregaram outra parte para os discípulos. Mas eles disseram que aquela parte entregue para os discípulos era o total da venda do campo. Pedro disse para Ananias: por que você mentiu ao Espírito Santo? Você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo também escreve ali em 2 Coríntios capítulo 3. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A palavra Senhor, aí nesse versículo, ora, o Senhor é o Espírito. Essa palavra Senhor no grego, no original, é Kyrios. E a palavra grega Kyrios é a palavra designada para Deus. Lembra quando o apóstolo Paulo escreve ali aos Filipenses sobre o Senhor Jesus? Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A palavra Senhor, ali na carta aos Filipenses, é Kyrios. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Deus, para a glória de Deus Pai. Ora, o Espírito é Deus, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Espírito Santo possui todos os atributos que o qualificam como Deus. Para que um ser seja qualificado como Deus, lembrando sempre que Deus não é nome, é um título. Para que um ser tenha esse título, seja intitulado como Deus, ele precisa apresentar alguns atributos, algumas qualidades. Todas as qualidades o Espírito Santo tem. Apresenta todos os atributos que o qualificam como Deus. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O Espírito Santo é eterno. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus.
porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O anjo Gabriel anunciou a Maria que ela ficaria grávida. Maria perguntou para o anjo Gabriel, mas como isso vai acontecer? Nunca tive relação com nenhum homem. E o anjo Gabriel explica para ela, o que vai acontecer com você é um milagre de Deus. O Espírito Santo descerá sobre ti. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O Espírito Santo é onipotente. Salmo 139. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. O Espírito Santo é onipresente. Mas Deus não-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Perscrutar significa investigar de modo minucioso, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo conhece profundamente as coisas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito Santo conhece profundamente a nossa vida, profundamente todas as coisas, incluindo as coisas profundas de Deus. O Espírito Santo é onisciente. O Espírito Santo faz somente o que Deus pode fazer. Jó 33:4, o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O Espírito Santo é criador. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. O Espírito Santo tem poder para ressuscitar os mortos. É o Espírito Santo que ressuscitará o nosso corpo mortal se passarmos pela primeira morte, que ressuscitará o corpo daqueles da igreja que passaram pela primeira morte para se encontrarem com Jesus nos ares. Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, Paulo escreve sobre os dons espirituais, e nesse versículo Paulo está ensinando que o Espírito Santo é o que distribui os dons como lhe apraz a cada um individualmente. O Espírito Santo confere dons espirituais, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou os escritores das Sagradas Escrituras. Foi ele que supervisionou o processo de escrita, impedindo estes homens de errarem, para termos em mãos a infalível, perfeita, a verdadeira e inerrante palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. Se nós queremos tratá-lo da forma correta, são as duas primeiras lições que precisamos aprender. Agora vamos falar um pouco sobre as atividades do Espírito Santo. Começando no passado. Qual é a primeira menção do Espírito Santo na Bíblia? Aí alguém pode aqui coçar a cabeça, vasculhar os arquivos da memória. Já sei. Gênesis 1 e 2. Lembra? Gênesis 1 e 2? A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Na verdade, querido, a primeira menção do Espírito Santo está no versículo anterior. Gênesis 1 e 1. No princípio, Deus. Amado, o primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo, primeiro versículo, no princípio, Deus. Se Deus não for o primeiro em nossas vidas, algo está errado.
O apóstolo Paulo, falando sobre o Senhor Jesus, disse que ele é o primogênito, ele é o primeiro, o primogênito dentre os mortos, o primeiro para em todas as coisas ter a primazia. Se o Senhor nosso Deus não for o primeiro em nossas vidas, algo está errado. No princípio, Deus, tudo começa com Deus. E a palavra Deus ali, no hebraico, é Elohim. E Elohim é o plural de El, que é Deus. O Espírito Santo estava ativo na criação, ele é Deus. Ele criou todas as coisas, ele estava ativo com o Pai e o Filho, criando todas as coisas, criando também o homem, participando ativamente da formação do homem. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Esta é uma conversa entre Deus e outras duas personalidades iguais a ele, em poder e capacidade de criação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo participaram ativamente da formação do homem e da criação do mundo. A palavra de Deus nos ensina que no passado, o ministério do Espírito Santo era temporário. O Espírito Santo vinha sobre alguns homens e os capacitava a fazerem a vontade do Senhor. Alguns exemplos aqui. Números capítulo 11. Em Números capítulo 11, mais uma vez, o povo de Israel murmurou contra o Senhor. Mas nós temos uma saudade dos pepinos do Egito, dos melões, dos alhos silvestres, dos peixes e das cebolas, e estamos aqui com esse maná, todo dia a mesma coisa. Moisés foi falar com o Senhor: Senhor, esse povo está muito pesado para eu guiar ele sozinho. É uma carga muito grande sobre mim. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei, e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. O Espírito Santo que estava sobre Moisés também estaria sobre aqueles anciãos, para que, na direção do Espírito Santo, eles conduzissem o povo de Israel. Outro exemplo, 1 Samuel capítulo 10, quando Samuel ungiu Saul, o primeiro rei de Israel, o Samuel disse para Saul: o Espírito Santo se apossará de ti, virá sobre você, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. A partir do momento em que Saul recebesse a influência direta do Espírito Santo em sua vida, ele seria mudado num outro homem. Meus amados, assim nos dias de hoje, o Espírito Santo quer fazer de nós novos homens e novas mulheres. 1 Samuel capítulo 16, tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou, veio sobre Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Quando Samuel ungiu Davi, rei de Israel, o Espírito Santo veio sobre Davi e se retirou de Saul. Era um ministério temporário, o Espírito Santo vinha sobre alguns homens e depois se retirava. E da parte do Espírito Santo vinha um espírito que atormentava Saul. No Salmo 51, por exemplo, a palavra de Deus nos diz ali, Davi escrevendo o Salmo 51, Davi pedindo ao Senhor que não retirasse dele o Espírito Santo. Portanto, no passado, o Espírito Santo vinha sobre os homens e os capacitava a realizarem a vontade do Senhor. Era um ministério temporário. E no presente? Nos dias de hoje, como é que a coisa funciona? Então agora nós vamos ler Jeremias 31, versículos 31 a 34. A palavra de Deus diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor.
Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Vamos entender uma coisa aqui, meus amados. Quando a Bíblia fala de aliança, isso é com Israel. Não tem nenhuma aliança feita com a igreja. Aliança, bênçãos na terra, isso é para Israel. A igreja já foi abençoada com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Aliança, bênçãos na terra, isso é para Israel. Tem crentes que até hoje ficam bravos quando a gente afirma que a nova aliança não foi feita com a igreja. É só ler o texto. A nova aliança não foi feita com a igreja. A nova aliança será firmada com os judeus. Vamos lembrar que no Antigo Testamento, o Senhor também fez uma aliança com o povo de Israel, mas aqui o texto nos diz o quê? Eles anularam a minha aliança. Êxodo capítulo 24. Moisés leu a lei do Senhor para o povo disse o seguinte, tudo o que o Senhor disse, faremos e obedeceremos. Moisés pegou o sangue de animais, aspergiu sobre o povo e disse, este é o sangue da aliança entre o Senhor e vocês a respeito de todas essas palavras. A antiga aliança foi firmada com sangue de animais. A nova aliança foi selada no sangue de Cristo. Vamos lembrar agora, então, daquela última ceia. Lembra? O Senhor Jesus com seus discípulos. Olha que coisa interessante. Os 4 evangelistas relatam aquele episódio. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus e Marcos relatam do seguinte modo. O Senhor Jesus dizendo para os seus discípulos a respeito daquele cálice. Este é o sangue, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Ou seja, a nova aliança seria firmada, seria selada com o sangue de Cristo, não com o sangue de animais, com o sangue de Cristo. Lucas e João registram do seguinte modo, o Senhor Jesus pegando o cálice e dizendo para os seus discípulos, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Mateus e Marcos, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Lucas e João, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Lucas e João enfatizam que a nova aliança teria validade a partir da morte do Senhor Jesus. Da cruz para trás, Antigo Testamento, antiga aliança. Da cruz para frente, nova aliança. Chegará o dia que o Senhor vai firmar nova aliança com a casa de Israel. Quando é que isso vai acontecer? Vamos para uma outra profecia messiânica. Jeremias 31 é uma profecia messiânica. Vamos para uma outra profecia messiânica. Vamos agora lá para a escatologia. Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20 nos conta que no final da tribulação, olha o que o texto aqui diz, versículo 33. Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Depois daqueles dias. Ezequiel capítulo 20 nos ensina que no final da tribulação, o Senhor Jesus vai levar o seu povo, os judeus, para o deserto. E ali no deserto, o Senhor Jesus vai separar aqueles que creram, os judeus que creram em Jesus como Messias de Israel, e os que não creram. Sobre estes que creram, o Senhor vai firmar a nova aliança com eles, que creram em Jesus como Messias. A nova aliança, ela contém bênçãos, 4 bênçãos. A conversão nacional de Israel, a habitação do Espírito Santo, perdão dos pecados e Israel na terra que Deus prometeu ali para Abraão, do rio do Egito até o grande rio Eufrates. No final da tribulação, o Senhor fará com que estes judeus que creram nele como Messias, eles vão entrar no vínculo do pacto. Sobre eles será firmada a nova aliança e eles entram no reino. Olha o que diz ali outra profecia messiânica, Ezequiel 36. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra.
Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos os purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Bênçãos da nova aliança. No passado, o Espírito Santo vinha sobre os homens. Na nova aliança, o Espírito Santo habita naquele que crê em Jesus. Bênçãos da nova aliança, habitação do Espírito Santo, perdão dos pecados. Isso o Senhor vai fazer com o povo de Israel. Agora, nós não somos Israel. Israel é uma coisa, igreja é outra. A igreja não é o Israel de Deus. Israel é uma coisa, igreja é outra. Como é que se relaciona a nova aliança conosco, igreja? Aí nós vamos lá para Romanos capítulo 8. E não somente ela. Aqui Paulo fala da criação que sente os efeitos do pecado. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que o apóstolo Paulo quer dizer? O que ele quis dizer com essa expressão, temos as primícias do Espírito? O que isso significa? Significa, meus amados, que a igreja é o primeiro grupo de beneficiários das bênçãos da nova aliança. A nova aliança foi selada com o sangue de Cristo. A nova aliança tem validade a partir da morte de Cristo. Então nós estamos na nova aliança, que não é como a antiga, temporária. A antiga aliança nunca teve o propósito nem de salvar ninguém e nem de ser eterna. A antiga aliança tinha o propósito de levar o povo judeu até Cristo. Era como um tutor que os levaria até Cristo, até o Messias. A nova aliança é eterna. Ela foi selada no sangue eterno de Jesus. Ela tem validade a partir da morte de Jesus. Então, nós, amados, estamos debaixo da nova aliança. E todo aquele que hoje recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador é a habitação do Espírito Santo. E Jesus perdoa os pecados desta pessoa, traz o perdão dos pecados. Jesus na cruz perdoou todos os nossos delitos, como Paulo fala aos Colossenses. Quando uma pessoa crê em Jesus como seu Salvador, ela passa a ser a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo reside nesta pessoa. E Jesus traz o perdão dos pecados. Veja o que o apóstolo Paulo também escreveu ali aos Coríntios. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, não sobre vós, em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Vocês não sabem que este corpo é santuário do Espírito Santo? Então não é para ficar rabiscando esse corpo, não é para ficar pichando esse corpo, não é para ficar maltratando esse corpo, é para cuidar deste corpo que é santuário do Espírito Santo, que habita, que está em vós e que vocês não são de vós mesmos. Amados, é o Espírito Santo que revela Cristo a nós e que forma Cristo em nós. O Espírito Santo é que forma o caráter de Cristo em nós. O Senhor Jesus, em João capítulo 14, nos disse que quando o Consolador viria, Ele estaria para sempre conosco. E é Ele que nos conduziria, como nós lemos anteriormente, a toda a verdade, formando o caráter de Cristo para falarmos como Cristo, pensarmos como Cristo, agirmos como Cristo, sermos como Cristo. Cristãos, pequeno Cristo, uma cópia fiel de Cristo. Não é assim que nós falamos que nós somos? Cristãos, não chamamos assim a nós mesmos de cristãos? Pequeno Cristo. Quem forma Cristo em nós? O Espírito Santo. Bênçãos da nova aliança, habitação do Espírito Santo, perdão dos pecados. É o Espírito Santo que convence a pessoa da necessidade da salvação. Não somos nós que convencemos, nós pregamos. O Espírito Santo é que faz germinar a palavra que está no coração da pessoa. Nós pregamos a palavra. A semente está ali. É o Espírito Santo que faz essa semente germinar e produz o novo nascimento. Esta é a regeneração, gerar de novo. A doutrina da regeneração trata de como o Espírito Santo faz de uma pessoa uma nova pessoa. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Novo nascimento, nascer de novo, regeneração, são expressões sinônimas que mostram o ato do Espírito Santo comunicar vida ao espírito daquele que antes estava morto em delitos e pecados,
mas que recebendo a Cristo como Salvador, o Espírito Santo traz vida a esse espírito e nasce de novo. Agora é o Espírito Santo que habita nesta pessoa. É o Espírito Santo que habita permanentemente. Bênçãos da nova aliança. Aliança eterna. Nova aliança, uma aliança eterna. É o Espírito Santo que habita permanentemente naquele que entregou sua vida a Cristo. É o Espírito Santo que sela o cristão como propriedade exclusiva de Deus. É o Espírito Santo que ressuscitará o nosso corpo mortal. É o Espírito Santo que dará vida ao nosso corpo transformado. Este corpo que nós temos hoje, necessário para viver neste planeta, adaptável às condições desse planeta, a vida deste corpo é o sangue. Levítico 17:11. A palavra de Deus nos diz: a vida da carne está no sangue, mas o corpo transformado, a semelhança do corpo glorioso de Jesus, será um corpo de carne e ossos. Mas quem vai comunicar vida, a vida deste corpo transformado, será o próprio Espírito Santo. Então, amados, nós que cremos em Cristo como Salvador, somos habitação do Espírito Santo e seremos permanentemente habitação do Espírito Santo. E todo aquele que hoje crê em Jesus é habitação do Espírito Santo. E o Senhor Jesus traz a esta pessoa o perdão dos pecados. Vós, porém, Romanos 8:9, não estáis na carne, mas no Espírito. Nós não estamos na carne, mas no Espírito. Se de fato, e este se aí não é uma partícula condicional, significa visto que, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, visto que de fato o Espírito Santo habita, não está sobre, habita em vós. E se alguém, aqui é condicional, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Em outras palavras, é impossível ser filho de Deus e não ter o Espírito. É impossível ter o Espírito e não ser filho de Deus. Aquele que é filho de Deus é a habitação do Espírito Santo. Nós não estamos na carne, mas no Espírito, visto que, de fato, o Espírito Santo habita em nós. E no futuro? Como é que as coisas vão caminhar no futuro com relação à atividade do Espírito Santo? Quando uma pessoa hoje recebe a Cristo como Salvador, o Espírito Santo imerge esta pessoa no corpo de Cristo. Esta pessoa passa a fazer parte da família de Deus, e assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando uma pessoa crê em Jesus, o Espírito Santo a imerge no corpo de Cristo, esse corpo vivo, formado por todos os que em todo o mundo confessam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, o corpo cujo cabeça é Cristo, a igreja. O que nós, igreja, estamos aguardando ansiosamente? Arrebatamento. Quando a igreja será arrancada deste mundo, desde a formação da igreja no Pentecostes, até o último que no dia do arrebatamento morreu em Cristo, estes ressuscitarão pelo poder do Espírito Santo, para se encontrarem com Jesus nos ares, e nós vivos que ficarmos também seremos arrancados deste mundo em corpos transformados e nos encontraremos com Jesus nas nuvens para estarmos com Ele para todo sempre. Quando esse dia chegar, se encerra o ministério do Espírito Santo de imergir a pessoa na igreja, aquele que crê em Jesus na igreja, porque a igreja estará com Cristo, perfeita, ali nos céus, completa. Depois do arrebatamento, escatologicamente falando, vem a tribulação. No início, a população deste planeta na tribulação é de 100% perdidos, porque a igreja vai estar com Cristo, salvos estarão com Cristo, os perdidos ficaram, os que rejeitaram a Jesus ficaram. Então, na tribulação, no início, 100% da população deste planeta perdidos. Mas a Bíblia nos diz que o evangelho será pregado na tribulação e muitos crerão em Jesus. Muitos receberão a Jesus como Salvador. Estes que na tribulação receberem a Jesus como Salvador serão habitação do Espírito Santo. Terão seus pecados perdoados, mas não serão igreja. O ministério do Espírito Santo de imergir a pessoa na igreja se encerra no arrebatamento.
Se essa pessoa fosse igreja, então nós teríamos que concluir que a igreja vai entrar na tribulação. E a palavra de Deus nos diz que a igreja não entra na tribulação. Louvado seja o Senhor por isto. Aquele que na tribulação crer em Cristo como seu Salvador, será a habitação do Espírito Santo, terá o perdão dos seus pecados, mas não será igreja. E muitos vão morrer porque creram em Jesus pela perseguição do anticristo. Veja o que diz Apocalipse capítulo 20, vi também tronos. E neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a sua marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Estes são os mártires da tribulação, que vão crer em Cristo e vão morrer pelos ataques do anticristo. Quando é que eles ressuscitam? No final da tribulação. Olha o que o texto diz: e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, no final da tribulação, estes que na tribulação morreram crendo em Cristo como Salvador, eles ressuscitam. E é aí que ressuscita também os santos do Antigo Testamento. É a terceira fase da primeira ressurreição. A palavra de Deus nos fala que existem 2 ressurreições, a primeira e a segunda. A primeira ressurreição é dividida em 3 fases. Cristo, a primeira fase da primeira ressurreição, o primogênito dentre os mortos, o que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer, para garantir que todo o que nele crê, ainda que esteja morto, viverá, encabeçando o pelotão. A segunda fase da primeira ressurreição, igreja. A terceira fase da primeira ressurreição, mártires da tribulação e santos do Antigo Testamento. Isso vai acontecer no final da tribulação. É lá que Moisés ressuscita, que Davi ressuscita, que Salomão, que Isaías, Daniel, Ezequiel, Boaz, Ruth, Isaac, Jacó e tantos que morreram crendo que o Messias viria. No final da tribulação eles ressuscitam para entrarem no reino. Por isso a Bíblia nos diz: bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre eles a morte não tem poder. Começa o reino. O Senhor Jesus, a Bíblia diz em Isaías 63, que ele vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, com as vestes salpicadas de sangue. Ele vem de Edom, pisoteando os seus inimigos. Zacarias capítulo 14 nos diz que o Senhor, com a sua igreja, estará aos seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que vai ser fendido ao meio. Uma parte para o leste, uma parte para o oeste. Surgirá um vale por onde os judeus vão fugir dos ataques do anticristo. O anticristo vai congregar os seus exércitos no vale de Megido. E o próprio Senhor Jesus pelejará contra eles. Será a última batalha que esse mundo vai ver. A batalha do Armagedon. A última guerra que vai existir nesse mundo. E por ser a última, ela tem algumas peculiaridades. Nunca na história se viu milhões contra um. E este o Messias, Jesus, ele vai derrotar os milhões do exército do anticristo. A palavra de Deus nos diz que o vale de Megido se transformará num rio de sangue, da profundidade do freio do cavalo. Onde é que fica o freio do cavalo? Aqui na boca. Então você imagina o cavalo, um animal alto, a profundidade deste rio de sangue que se transformará no vale de Megido. As aves serão convidadas a se fartar das carnes de reis poderosos, e Jesus Cristo, triunfante, entrará em Jerusalém. E ali se cumpre Zacarias capítulo 12, e olharão para mim a quem traspassaram. Ali sim, todo olho o verá. Não vamos confundir arrebatamento com segunda vinda. No arrebatamento, o Senhor volta entre nuvens, e a igreja se encontra com ele. Na segunda vinda, ele mais uma vez pisa neste mundo. No arrebatamento, Jesus vem para a sua igreja. Na sua segunda vinda, ele volta com a sua igreja para reinar sobre todo o mundo. Isaías capítulo 2 nos diz que o monte Sião será o mais alto de todos os montes no reino. Haverá uma mudança topográfica neste mundo. As nações irão até o monte Sião para aprender a palavra do Senhor. O Senhor Jesus, no trono de Davi, regerá as nações com cetro de ferro. Salmo capítulo 2. As nações serão convidadas a mais uma vez ocuparem os seus territórios. No reino entram 5 grupos de pessoas, 3 em corpos transformados, 2 em corpos naturais. Entram no reino igreja, corpo transformado, mártires da tribulação, corpo transformado,
santos do Antigo Testamento, corpo transformado. Em corpos naturais entram os judeus, estes sobre os quais Jesus firmou a nova aliança. Eles entram e ocupam o território que Deus prometeu para Abraão. Aí se cumpre as promessas que Deus fez a Abraão. A tua descendência desta terra, desde o grande rio do Egito até o grande rio Eufrates. E entram também em corpos naturais as nações que não perseguiram os judeus. Aí nós vamos lá para Mateus 25, o julgamento das nações. O Senhor Jesus diz que no final ele vai separar aqueles que não perseguiram os judeus daqueles que perseguiram durante a tribulação, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E dirá para as ovelhas: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino, preparado desde antes da fundação do mundo. Preparado desde antes da fundação do mundo. Porque tive fome e me desse de comer, tive sede e me desse de beber, estive enfermo, estive nu, passei por necessidades e vocês me assistiram. Eles vão dizer: mas Senhor, quando devemos passar por tudo isso e te assistimos? E o Senhor Jesus vai dizer: quando vocês fizeram isso a um destes meus pequeninos. Quem são esses pequeninos? Os judeus, na tribulação. E essas nações acolheram, protegeram, não perseguiram os judeus. Quando vocês fizeram isto a estes meus pequeninos, a mim me fizeram. Mas aos cabritos que estarão à esquerda, Jesus dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, tive sede, passei por necessidades e vocês não me acudiram, não me assistiram. Eles vão dizer: mas quando tivemos passar por isso e não te assistimos, Senhor? Quando vocês deixaram de fazer isso a um destes meus pequeninos, judeus, que na tribulação foram perseguidos, oprimidos, a mim deixaram de fazer. Então essas nações, em corpos naturais, entram no reino. 1000 anos de paz, segurança, prosperidade, alegria, garantidos por Jesus. As nações ocupando seus territórios. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 11: a vaca e a ursa pastarão juntos. O lobo dormirá junto com o cordeiro. O leão será guiado por um menino, por uma criança. Um bebê vai colocar a mão na toca de uma cobra e não será picada. A vida voltando aos moldes do Éden. A idade das pessoas será longeva como a das árvores. A palavra de Deus nos diz que a criação no reino estará produzindo no seu máximo potencial. O profeta Amós, no final do seu livro, diz que no reino, enquanto um estiver lançando a semente, outro estará atrás ceifando. Tamanha abundância de alimentos para todos. Isaías capítulo 2 nos diz que as nações converterão suas espadas em relhas de arados, suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Tudo isso são profecias messiânicas, queridos. As nações no reino vão investir suas riquezas na agricultura, vão converter suas armas em instrumentos agrícolas, instrumentos de trabalho. O Senhor Jesus, pessoalmente, no Monte Sião, reinando sobre toda a terra. A vida voltando ao seu normal. Pessoas vão nascer. E se vão nascer numa natureza que receberam dos seus pais, a natureza corrompida pelo pecado. No reino, o pecado não será extinto, será refreado, Satanás será preso. No final do milênio será solto. Aqueles que nascerem no milênio terão que crer em Jesus como Salvador para serem salvos. E aqueles que crerem em Jesus no milênio serão habitação do Espírito Santo, terão perdão dos seus pecados. Não serão igreja, mas serão habitação do Espírito Santo. Receberão perdão dos seus pecados. Porém, muitos não crerão em Jesus. Muitos prestarão uma obediência falsa a Jesus. Isaías 65 nos diz que quem morrer aos 100 anos, no milênio, será considerado jovem, alguém que morreu jovem. O Senhor Jesus vai aplicar a pena de morte no milênio. O Senhor Jesus dará 100 anos. A pessoa vai ter 100 anos para crer em Jesus. Não creu, é pena de morte. Isaías capítulo 11 nos diz que o Senhor Jesus, com o sopro dos seus lábios, matará o perverso. Depois vem o grande trono branco, novos céus e nova terra, dos quais nós não podemos agora, não temos tempo para comentar. Mas, amados, no futuro, tanto na tribulação quanto no milênio, aqueles que crerem em Jesus serão habitação do Espírito Santo, terão perdão dos seus pecados, mas não serão igreja. Nós somos a igreja. O selo do Espírito Santo é para a igreja. Amados, eu sei que é muita coisa,
Falamos de doutrina do Espírito Santo, falamos de regeneração, falamos de escatologia, entramos em muitos detalhes. É um conteúdo denso. Mas, amados, eu creio que os irmãos perceberam a importância de estudarmos sobre o Espírito Santo. Eu espero que os irmãos estejam animados, empolgados para continuarem comigo ao longo de todo esse mês de julho, porque nós estamos apenas riscando a ponta do iceberg. Tem muita coisa ainda para nós aprendermos, para nós nos deliciarmos com a verdade da palavra de Deus. Nós crescermos juntos em graça e conhecimento do Senhor. Espero que esta primeira lição, esta primeira aula tenha sido de grande valia para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Espero que junto comigo os irmãos tenham crescido, sido edificados e aprendido da palavra de Deus. Na semana que vem, então, no próximo domingo, vamos continuar a falar sobre o Espírito Santo. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado, ó Pai, pela verdade que temos em mãos. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos na verdade, guiados pelo Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre termos o compromisso conosco mesmos, de tirar de nós, fazer morrer a nossa natureza terrena, não dar espaço para a nossa carne, para que assim o Espírito Santo tenha plena liberdade para agir em nós, para fazer das nossas vidas aquilo que Ele quer. Pedimos a Tua bênção, ó Deus, pelas próximas mensagens deste dia, no nome do Senhor Jesus. Amém. Até daqui a pouco, se o Senhor permitir.